Cada resposta que você precisa vem essa noite. Não amanhã à noite, não domingo, não mês que vem, essa noite. Eu penso que o Espírito Santo é grande o suficiente para isso. Eu penso que o Espírito Santo pode abrir portas para você essa noite. Eu penso que o Espírito Santo diz: aquela porta está pequena demais, só a ponto de abrir um portão para você. Eu penso que você não precisa passar pelo que você tem passado. Eu penso que você vai usar a sua unção para agora ter iluminação, revelação, para ter poder, para ter glória, para ter poder da ressurreição. Você está fora daqui. Seus dias de desapontamento acabaram. Os seus dias de desapontamento acabaram. Sim, os momentos virão. Parece que é desapontamento, mas você estará tão forte andando nas coisas de Deus, andando na revelação de Deus, que os desapontamentos não podem te parar. As pessoas talvez te decepcionem, mas Deus nunca vai te decepcionar. Então, Satanás nunca mais poderá te desapontar. Bem, deixa eu te fazer a pergunta. Pode Satanás desapontar Deus? Bem, você conectado, você é exatamente como Deus. Não em história, mas em mistério. Você não faz ideia do motivo pelo qual você está aqui verdadeiramente essa noite. O mundo espiritual está se tornando mais iluminado. Eu creio que Deus está apostolicamente treinando as pessoas apostólicas que irão funcionar ou operar no ranking, na categoria mais alta do Espírito. Existem algumas mudanças. Isso aqui é uma quarta-feira à noite, mas você não pode ir porque é um dia da semana. Tem algumas mudanças. Eu gostaria que todos estivessem aqui. Existem algumas mudanças que serão feitas na sua vida essa noite. Eu vou falar isso da seguinte forma: que podem resolver 16 problemas em 15 minutos. Eu estou tentando te mostrar quão dinâmica essa mudança será. Então eu preciso navegar por isso, porque é como que mais ou menos um território virgem para mim. Eu já utilizei isso, mas não tanto quanto eu irei usar. Então, essa noite, a sua esfera do Espírito está a ponto de ser expandida. Coisas estão a ponto de acontecer para você que você não conseguirá explicar. A pessoa precisará ser espiritual para poder entender o que você está falando. Nós vamos fazer uma mudança de um modo de viver. A igreja tem estado no modo de viver na qual ela não tem realmente lidado com Satanás. E a igreja também não tem lidado com os problemas que lidamos como indivíduos. Nós oramos e oramos sobre a situação. Nós temos como objetivo consagrar nossas vidas para vivermos corretamente, mas ainda assim as coisas não estão se movendo rápido o suficiente. Forças satânicas têm poder demais quando elas não deveriam. A mudança, e você não pode ficar distraído nisso. Você precisa fazer a mudança para isso. A mudança que o Senhor está operando comigo agora é trazendo a igreja para a sua forma original de poder. Para que nós não falemos palavras e elas caiam no chão. Nós falamos palavras e a autoridade de Deus, a autoridade de Jesus, a autoridade do Espírito Santo, a autoridade do reino respaldam todas as coisas que falamos, porque estamos repetindo aquilo que Ele nos mandou falar.
a tristeza e a dor e a escassez, e a oração não respondida, tudo isso acabou na sua vida essa noite. Eu quero falar para você da forma que o Espírito Santo fala comigo. Os seus dias de esperar acabaram. Haverão algumas coisas instantâneas que irão acontecer na sua vida, na sua família, porque existe uma mudança no Espírito. Posso falar com vocês rapidamente? Existe uma mudança no Espírito que você está a ponto de se dar conta essa noite, de que o cristão mediano nem sabe nada sobre isso. Oh, meu Deus! E essa mudança tornará as coisas tão mais fáceis. Então, eu realmente quero que você se prepare à medida que eu navego com você por isso essa noite. Meus filhos vieram na minha rua, em frente à minha casa. Minha esposa e eu estávamos sentados na varanda alguns dias atrás. E eu vi que eles tinham 2 bicicletas elétricas com 3 pneus, 3 rodas nela. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eles se juntaram e compraram uma bicicleta elétrica para mim e para a mamãe. Se a gente ficar cansado, a gente pode mudar a marcha, ela anda sozinha, sabe? Mas eu não consegui operar aquilo. Eu subi naquilo e eu não consegui operar a bicicleta. E o Leroy precisou me ensinar como fazer a bicicleta funcionar. E tem algumas marchas diferentes. Eu não sabia como funcionar nenhuma marcha lá. Tem algumas marchas, você está a ponto de operar em outras marchas. Existem outras, oh aleluia, tem outras marchas no Espírito. Eu escrevi lá, tem uma marcha lá que é o SEO, eu penso que significa econômico, depois tem o tour, depois tem esporte, depois tem esporte mais, e depois você vai para a marcha turbo. E eu estava aquilo pulou, eu falei, oh aleluia, sua vida está a ponto de pular. Online, vocês estão me ouvindo? Online, vocês estão me ouvindo? Oh, meu Deus, eu sinto a unção. Eu tenho informações que eu vou compartilhar com vocês, eu te falo essa noite. Todas as coisas estão a ponto de mudar numa quarta-feira à noite. Isso aconteceu comigo numa quarta-feira à noite. Pai, obrigado. Permita que nós possamos ver e agir em cima disso. Em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Deixa eu te entregar a definição de mistério. Porque a maioria das nossas orações tem lidado com história. E lidado com personagens bíblicos. Mas ainda assim isso não é você. Deixa eu falar isso novamente. Veja, lidamos com Abraão, Isaac, Jacó e Jó. E graças a Deus por eles. Mas o que aconteceu com eles não tem como acontecer conosco, a não ser que nós tenhamos algumas revelações divinas que estão além da história. Além da história, acima da história. A Bíblia pode ser um livro histórico para você. Ou a Bíblia pode ser um mistério desenrolado. Nós vamos falar sobre e ensinar sobre permitir o Espírito Santo desenrolar o mistério para você. Agora, quando eu falo mistério, não é só sobre Abraão, mas é sobre o seu nome, o mistério da sua vida. Que revelação, que iluminação, que perspectiva eu preciso de Deus para lidar com isso aqui. Ou para chegar lá. Tem alguns lugares que você não foi ainda. Mas você começará a ir agora lá. Porque ao invés de operar em história bíblica, o Espírito Santo vai começar a desenrolar mistérios bíblicos para você.
Mistérios bíblicos. Mistérios que estão selados somente para você. Ninguém pode romper o selo do seu mistério. Somente você e o Espírito Santo. E algumas coisas, eu te ouço, Senhor, algumas coisas estão a ponto de terem o selo rompido. Não apenas revelado, mas o selo rompido na sua vida essa noite. Eu te agradeço pelo seu entusiasmo. Eu disse, algumas coisas terão os selos rompidos. Deixa eu adicionar uma palavra a isso, sobrenaturalmente. Na sua vida essa noite, através do conhecimento revelado e através da unção. Você precisa dos dois, você precisa da revelação. Quando você vê a revelação, você não consegue se mover nela, a não ser que você tenha a unção, porque você está andando numa outra área, você está andando numa outra esfera. E eu vou te entregar algumas escrituras daqui a pouco. Eu quero te entregar uma definição de mistério que o Senhor me deu. Mistério. Ver numa visão. Ver num sonho. Espiritualmente. Ver numa visão. Ver num sonho. Espiritualmente. Os conselhos secretos. Conselhos no plural. Que Deus, que governa Deus ao lidar com o justo. Que está escondido dos ímpios, mas completamente claros para o justo. Porque eu vou rever isso, porque eu preciso que você pegue isso, porque você está se movendo essa noite espiritualmente de apenas história. Você vai se mover para uma esfera, para dentro de uma esfera do mistério de Deus. Que serão os mistérios de Deus que descortinarão coisas para você operar acima do normal, além do normal. Você não faz ideia do que vai acontecer com você essa noite. Mistério, ver numa visão, ver num sonho, espiritualmente. Certifique-se que você anotou isso, espiritualmente. E note a próxima declaração. Os conselhos secretos que governam Deus lidando com o justo. O que é escondido dos injustos, querendo dizer que está escondido de Satanás. Você estará fazendo, agindo na palavra de Deus, e Satanás nem vai te ver. Por falta de uma palavra melhor, você está a ponto de fazer algumas coisas acontecerem. Você ouviu o que eu disse? Você está a ponto de fazer algumas coisas acontecerem no espírito que um cristão mediano nunca viu, porque eles estão operando em história. Mas o Senhor está chamando você essa noite para operar em mistério. Em outras palavras, vamos falar dessa forma. Você está lidando com algo e uma revelação fresca com o seu nome nela. Você não viu isso em nenhum livro, em nenhum lugar. Você não ouviu isso no YouTube. Isso veio da glória. Você começará a receber informações da glória. Em outras palavras, eu sei que o Espírito Santo entende o que eu estou falando. A sua vida está a ponto de escrever uma nova Bíblia. Qualquer dor, qualquer coisa que você esteja lidando essa noite, me ouça. Qualquer coisa, talvez esteja aí há 20 anos que você está lidando com essa coisa. Qualquer coisa que está erroneamente acontecendo na sua família, todas essas coisas estão a ponto de serem corrigidas. Você estará andando e falando como Deus. Isso é um negócio sério, rapaz. Sério, sério, muito sério. Então vamos ver as escrituras
que vão nos ajudar a ficarmos equilibrados o suficiente para navegar por isso. Oh, meu Deus. Vamos para 1 João 2:27, porque este é um versículo destravador. 1 João 2:27. Ele destrava você. Você tem estado travado. Você está a ponto de expandir. 1 João 2:27. Este é um versículo apostólico, porque ele te fala, você já tem aquilo que você precisa. Preste atenção nas próximas palavras, permita isso fluir. Mas a unção que você recebeu dele habita em você. E você não precisa que nenhum ser humano te ensine. Mas à medida que essa mesma unção te ensina sobre todas as coisas, ela é verdadeira, ela não é mentirosa, então você tem, e assim como ela te ensinou, você habitará nele. Então você tem uma unção em você que sabe de todas as coisas. E essa unção não é histórica. Ela está viva agora. Em outras palavras, eu não preciso falar com Abraão para eu ser rico. Eu não preciso falar com a mulher com o problema do fluxo de sangue para eu ser curada. Porque se eu olhar para a cura histórica, tudo bem, isso é maravilhoso. Mas e sobre uma manifestação? E sobre eu ficar gerenciando doença? Melhor você anotar isso. Gerenciar doença. Não somos supostos a gerenciar nenhuma doença, somos supostos a sairmos da doença e entrarmos em saúde. Sim, você vai ter alguns ataques, sim, todo mundo tem algum ataque, porque você tem um corpo humano. Mas você não deveria viver isso, você não deveria ficar tentando gerenciar, fazer a taxa, ficar com o número certinho. Não, você vai querer ficar com tudo certinho, a cura completa. Você tem que fazer a doença sair do seu corpo. Sair da sua vida, isso mesmo. Agora, eu vou te levei para João 2:27. Você viu que você tem uma unção, certo? Muito bem. Vá para 1 Coríntios 14:2. Porque depois eu vou te levar para os versículos mestres. Porque aquele que fala numa língua desconhecida, fala não a homens, aleluia, mas a Deus, porque nenhum homem o entende. No entanto, no Espírito, ele fala mistérios. Mistérios, não história, mistérios. Algo revelado a ele que era desconhecido, ou algo revelado a ela que era desconhecido, porque ela ou ele é um filho de Deus vivo e está na família de Deus e tem conversas de família. Não é normal. Pessoas não estão felizes com suas vidas cristãs porque elas não estão dando na plenitude de suas vidas, porque uma religião as sufocou e elas pensam que estão operando, mas uma vez que elas enxergam isso, uma vez que você experimenta isso, os milagres por você mesmo, não apenas um milagre para a mulher com fluxo de sangue, mas e sobre o meu milagre? Agora, Jesus revelou para nós o poder de fluir nos mistérios divinos, mistérios do reino, desenrolados, mistérios pessoais, anota aí, mistérios pessoais desenrolados a você, somente para a situação da sua vida. Talvez ninguém nunca tenha visto esse milagre antes, mas você e Deus, pessoalmente, lidando com o que precisa ser lidado, sobrenaturalmente.
Porque nós pertencemos a uma família sobrenatural. Nós fomos projetados para vivermos uma vida sobrenatural. Não fomos projetados para orarmos e não termos respostas, para decretar e esse decreto não acontece. As coisas precisam acontecer para nós exatamente como elas aconteceram para Deus, assim como elas aconteceram para Jesus, exatamente como elas acontecem para o Espírito Santo. Você recebeu, preste atenção, você recebeu os mesmos direitos divinos, que, com suas deficiências e fraquezas e tudo mais. Suas palavras após essa noite serão diferentes. Sua oração será diferente. Seu louvor será diferente. Suas respostas serão diferentes. Sua alegria será diferente. Todo mundo debaixo do som da minha voz, no nome de Jesus, você está se movendo para fora essa noite. Você está se movendo para fora de situações mundanas que têm te segurado para trás, segurado você para baixo. Você vai saber espiritualmente como navegar exatamente por essas situações e ninguém pode te parar. Todos os demônios de joelhos agora. Eu disse todos os demônios. Eu disse todos os demônios. Estão de joelhos agora porque eles estão a ponto de receber, eles estão a ponto de se deparar com um crente apostólico. Você começará a andar na esfera mais alta do Espírito. Senta aí, abra. Abra em Mateus 13. Eu espero que eu consiga chegar em mais dessas anotações que eu tenho. Mas eu te falo, sou a ponto de sacudir agora, meu Deus. Veja, você passou já por isso aqui, já leu isso aqui, você já leu isso aqui. Mas essa noite o Espírito Santo vai depositar isso dentro de você. E você nunca mais será um cristão normal novamente. Você será um cristão poderoso. E quando você falar, as pessoas vão saber. Quando você andar, as pessoas vão saber que você sabe quem você é, Deus sabe quem você é, Satanás sabe quem você é e todos os problemas sabem quem você é. Você vai andar como um mestre. Vai ter resultados como o mestre. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita dentro de mim. O mesmo poder projetado para ter os mesmos resultados. Mas essa noite estamos nos movendo de história, de apenas ler sobre Daniel e os 3 jovens hebreus. Sim, nós lemos sobre eles, mas as experiências deles não são as nossas experiências. Eu preciso ir na cova dos leões. Eu preciso ir no fogo na fornalha ardente e sair sem ser queimado. Isso está sobre você e Deus quer que você saiba disso essa noite. Ele quer que você pare de agir como se você fosse um cristão só. Ele quer que você saiba que você é um cristão. E Ele quer que você saiba que mistério após mistério está esperando por você. Desenrolando, se abrindo. Eu vou dizer, por permissão do Espírito Santo, se você está ouvindo, eu creio que você está ouvindo, seus dias normais acabaram. Em outras palavras, você pode fazer suas malas essa noite. Aquele padrão normal de falar, orar 1 hora em línguas e ler as escrituras 2 horas. Não. Quando você se move de história para a revelação do mistério da situação da sua vida, filho, você está numa outra esfera. Sua vida está sendo embrulhada essa noite, num lugar especial.
Quando lermos isso em Mateus 13, você pode se sentar novamente. Jesus falou, toda a Bíblia é uma Bíblia de semente. A palavra de Deus é uma semente. Você precisa semeá-la para poder ter manifestação. Então, ele nos ensinou isso. Mas ele nos ensinou sobre a semente. Eu não vou falar muito sobre isso. Solos diferentes. Mas eu vou para Mateus 13. E o 5º versículo nós vamos ler. E ele vai determinar onde você vai parar. 13 e 9. 13 e 9. Alguém pode estar falando algo, mas você talvez não esteja ouvindo. Se eu falo no espírito e você permanece no físico e você permanece no mental, você vai pensar que eu não falei nada. Na verdade, cada resposta que você precisa vem essa noite. Oh, aleluia! Como que eu posso falar isso? Eu estou operando em mistérios. Cada resposta que você precisa vem essa noite. Não amanhã à noite, não domingo, não mês que vem. Essa noite. Olha o que eu vou falar agora. Eu penso que o Espírito Santo é grande o suficiente para isso. Deixa eu falar isso novamente. Eu penso que o Espírito Santo é grande o suficiente para isso. Eu penso que o Espírito Santo pode resolver todas as coisas essa noite. Eu penso que o Espírito Santo pode abrir portas para você essa noite. Eu penso que o Espírito Santo disse, aquela porta está pequena demais. Eu sou a ponto de abrir um portão para você. Eu penso que você não precisa passar pelo que você tem passado. Eu penso que você vai usar a sua unção agora para ter revelação, para ter iluminação, para ter poder, para ter glória, para ter poder da ressurreição. Quando lermos esses versículos, você já saiu daqui. Você já ouviu alguma vez o Espírito Santo falar? Vou te falar. Seus dias de desapontamento acabaram. Eu acabei de ouvir isso. Diga para eles. Diga para eles. Seus dias de desapontamento acabaram. Sim, os momentos virão. Parece que são desapontamentos, mas você estará tão forte, andando nas coisas de Deus, andando na revelação de Deus, que aquele desapontamento não poderá te parar. As pessoas talvez te decepcionem, mas Deus nunca te decepcionará. Então, Satanás nunca mais poderá desapontar você, nunca mais. Bem, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta para que você possa lembrar dessa parte. Pode Satanás desapontar Deus? Bem, você está conectado. Você é exatamente como Deus. Não em história, mas em mistério. Não o que ele fez por João, mas o que ele vai fazer pelo Brad. Seu relacionamento, próprio relacionamento pessoal com Deus. Sim, veja, Deus, você vê Deus se movendo nas Escrituras. Você precisa estudar as Escrituras, mas depois as Escrituras precisam se tornar e virar você, se tornar você. Ok, Senhor, eu vou falar para eles. Pare de sentir pena de você mesmo depois que você viu a outra pessoa. Em outras palavras, o que você quer dizer com isso, Espírito Santo? Eu tenho uma vida especial para você. Não importa como a vida deles pareça. Eu quero que você mantenha seus olhos em mim. A Bíblia fala olhando para Jesus, o que é o autor e consumador da nossa fé. Para onde você está olhando? Para quem você está olhando?
Em outras palavras, não permita o sucesso das outras pessoas fazerem você ficar desencorajado. Porque o seu sucesso está a caminho. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, nós vamos ler isso. Estamos a ponto de colocar alguns demônios no túmulo essa noite. Eu nunca ouvi isso antes. Estamos a ponto de colocar alguns demônios no túmulo essa noite. Em outras palavras, demônios vão morrer para fora da sua vida essa noite. Senta aí. Não história, mas mistério. Eu quero que a Bíblia abra a minha vida. Eu preciso ter experiências. Minha vida precisa ser tão abençoada que as pessoas estarão escrevendo sobre mim. E Deus estará recebendo a glória. Você vai deixar Deus receber a glória na sua vida? Você vai deixar Ele manifestar fortemente na sua vida? Você vai sair daqui como um manifestador essa noite? Você vai saber que todas as coisas ficarão bem essa noite? Que você possa saber que todas as coisas que estão te segurando para baixo já acabaram essa noite? Que você está numa outra esfera, numa nova esfera. Você está andando como um crente apostólico, com poder e glória na sua vida. Alguém acabou de falar, ei, eu achei que eu tinha um problema. Mas à medida que eu descubro quem eu sou, eu realmente não tenho nenhum problema. Sente aí, vamos ler esse versículo antes de concluirmos. Porque esses versículos são tão poderosos, talvez eu não consiga avançar muito, porque eu tenho muitas coisas aqui. Deixa eu ver algumas coisas aqui antes de eu ler esse versículo. Mistérios da graça vêm para o corpo de Cristo. Deixa eu falar de uma outra forma. Mistérios da graça desenrolando nos filhos de Deus. Eles estão descortinando agora, desenrolando agora. Sabendo, nós vamos usar isso aqui para sabendo como se render a uma unção de desenrolar mistérios. Sabendo como se render a uma unção de desenrolar mistérios. Permitindo o Espírito Santo. Permitindo o Espírito Santo nos ajuda essa noite. Permitindo o Espírito Santo, veja cada indivíduo debaixo do som da minha voz e veja o caso deles todo, Espírito Santo, Espírito Santo, permitindo o Espírito Santo desenrolar mistérios espirituais na sua vida diariamente, para cada situação. Deixa eu te entregar isso novamente. Permitindo o Espírito Santo desenrolar história espiritual, não. Mistérios espirituais na sua vida diariamente, para cada situação. Agora, isso significa que a partir dessa noite em diante, você vai ter uma expectativa de uma resposta divina para todas as coisas, para cada coisa. Descobrir o poder demoníaco tentando segurar nossas vidas. Não importa quanto oramos, não importa quanto cantamos. Nós precisamos saber. Você me acompanha? Agora, eu quero que você leia esses versículos ouvindo aqui, prestando atenção ao mesmo tempo. O versículo 9. Jesus é a pessoa falando aqui, dando discurso. Aqueles que têm ouvido para ouvir, deixa eles ouvirem. O que significa? O que significa? Vá para 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9.
O que isso significa? Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ele ouça. Vá para o 1 Coríntios. 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, com esses mistérios, não estamos falando sobre natural agora, não estamos falando dos seus 5 sentidos, não estamos falando sobre suas emoções, não estamos nem falando sobre o que você consegue ver no natural. Mas como está escrito, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem entrou no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, a história já foi embora, bem aí. Aí já foi embora a geometria, a psicologia, a internet, tudo isso já foi embora, bem aí. Precisa vir de um lugar diferente, ok? Vá para o próximo versículo. Versículo 10 agora. Mas Deus nos revelou para nós através do quê? Através do seu Espírito. Porque o Espírito esquadrinha todas essas coisas. Sim, até as coisas rasas de Deus. Não, as coisas profundas de Deus. O que eu estou falando para você essa noite? Eu estou falando que por causa da falta de liderança apostólica e profética, a igreja basicamente, principalmente tem operado no raso. Sim, você tem lido as escrituras, sim, você tem cantado as músicas, sim, você tem chorado. Mas é a hora de você se levantar agora. Você me acompanha? Quem está vendo o que eu estou falando aqui? Quem está ouvindo o que eu estou falando? Quem sabe que você está agora em posição, numa nova posição essa noite? Quem sabe que você está a ponto de se mover, de apenas ler, porque Deus amou o mundo de uma maneira que Deus é o único filho? Não, mas Ele fez isso por mim, e é pessoal, e eu tenho isso dentro de mim. Portanto, se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. Ou todas as coisas velhas passaram, isso tudo está dentro de mim. Eu quero deixar isso viver. Eu não quero só ler as escrituras e ficar com esperança que aconteça. Eu leio e sei que acontece. Porque eu disse, em fé, não são. Eu não sou somente um membro de igreja, eu sou um filho de Deus. Eu estou na família. Versículo 10 diz, o discípulo veio e disse a ele, por que o Senhor fala com eles em parábolas? Aqui vamos nós. Aqui vamos nós. Versículo 11. Aqui vamos nós. Ele respondendo disse a eles, porque a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não é dado. É dado a você a conhecer os mistérios. Você vê isso? Não a história, o mistério. Veja o que acontece. Veja o que acontece. Veja o que acontece quando você entra nessa esfera de que estamos falando essa noite. Veja o que acontece com você. Veja o que a Bíblia diz. Versículo 14, e o versículo 11 diz, e ele respondeu e disse a eles, porque a vocês é dado a conhecer os mistérios, sublinha a palavra mistérios, no plural, do reino, mistérios do reino do céu, mistérios do reino do céu, mas a eles não é dado. Veja o versículo 12, veja o que aconteceu com você essa noite, porque todo aquele que tem ouvidos para ouvir, e entendimento para receber a revelação, a ele será dado. E ele terá, e ela terá em mais abundância. Mas todo aquele que não tem, dele será tirado, até mesmo aquilo que ele tem. Você entende isso? A forma que o inimigo tem nos roubado é a partir de um ponto de vista histórico. Mas essa noite você começa a colocar os seus sapatos de mistério. E você anda em esferas do Espírito, que é alegria inexprimível e cheia de glória. Você não apenas lê, o Senhor é meu pastor, eu não terei falta de nada. Você anda na revelação de não ter nenhuma falta de nada. A manifestação de não ter escassez. Eu declaro a manifestação sobre a sua vida essa noite de não ter nenhuma necessidade. Você não tem nenhum motivo de ter necessidade. Não estou nem aí para o que outro pregador disse, eu não estou nem para o que mais ninguém tenha dito, o que o comitê disse. O Filho de Deus não tem nenhum motivo de ter escassez. Finalmente, meus irmãos, você vai ter os desejos do seu coração. Portanto, diga a você, todas as coisas que você desejar, quando você orar, creia que você as recebeu e você as terá.
Isso é uma realidade. Isso não é um poema para ser citado. Isso é uma realidade. Esse é um fato vivo na sua vida. E essa noite você está tomando controle, porque você sabe que você não está vivendo em história pelo que aconteceu com as pessoas na Bíblia. Mas eu estou lendo sobre eles para eu saber que isso pode acontecer comigo. Em outras palavras, eu estou escrevendo uma outra Bíblia. Eu sei que alguns de vocês vão pular e ficar com raiva do que eu falei, mas eu não estou nem para o que você pensa. Eu sei o que eu estou falando. Sua vida precisa ser Gênesis. Você precisa ser 1 Pedro e 2 Pedro. Pelo tipo de estilo de vida que você vive. Porque ele é capaz. Você tem o mesmo poder, a mesma glória, o mesmo Deus, a mesma fé, a mesma unção. E o mesmo problema. Não existe problema novo. Cada problema, através da glória de Deus, já foi derrotado. Não existe nenhum problema que Deus não tenha uma resposta para ele. E fortemente, eu preciso ler e falar sobre isso. Fortemente, eu estou ouvindo a palavra promoção. Eu espero que alguém pegue essa palavra. Fortemente, fortemente, meus irmãos e irmãs, eu estou ouvindo, oh meu Deus, fortemente, neste culto essa noite, de história para mistério, eu estou ouvindo a palavra promoção para cada filho de Deus. Você se graduou de necessidades para desejos essa noite. Deus disse que vai te dar os desejos do seu coração. Sua esfera de necessidades acabou. Você está entrando numa esfera cheia de desejos, sobrenaturalmente. Nada é impossível. Nada custa caro demais. Você é suposto a ter o melhor. Você é suposto a estar vivendo no descanso divino. Não importa o que eles falem, não importa quem diga que está surgindo. Não importa como a economia esteja aparecendo, não importa o que eles aprovem ou não aprovem impostos. Você não vive por impostos, você vive por revelação. Você sempre vai ter mais do que suficiente. Diga, eu sempre vou ter mais do que suficiente. Agora, na presença dessa unção que foi falada, eu vou falar. Os outros membros da igreja, é triste, os outros membros da igreja deviam estar aqui. O João está aqui, ele está aqui sempre. Ele está recebendo tudo. Ele está recebendo as impartições, a impartição ao vivo, porque isso aqui é real em mim. Isso não é apenas revelação em mim, isso é manifestação em mim. Eu saí do buraco, subi a árvore, removi a montanha, para que eu pudesse estar aqui, para te falar que o que eu estou falando não é somente revelação, mas é manifestação e demonstração na minha vida. Eu sei que Deus pode te trazer para cima. Eu sei que Deus pode te tirar de qualquer buraco. Eu sei que Deus pode te tirar de qualquer situação. Eu sei que Deus pode abrir qualquer porta para você. Eu passei pela porta. Eu sei o que zero significa. Eu sei o que é não saber qual o seu próximo passo será. Mas apenas confiando nele. Confie no Senhor com todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça ele em todos os seus caminhos. E o que ele disse, ele endireitará seus caminhos. Você está a caminho. Essa noite você está a caminho. Eu não posso esperar nada para chegar até domingo, salvar, esperar isso aqui para domingo. Você não pode guardar coisas espirituais para o seu domingo. Eu sei que você está falando agora, deveria ter ido no culto. Eu sei que alguns de vocês estão assistindo aí, alguns membros aqui da igreja estão assistindo online. Você deveria ter ido lá.
Deveria ter amansado meu cabelo, botado uma roupa e ido lá para o culto. A glória está aqui, sabia? O Senhor mandou eu mencionar novamente a palavra. Eu vou mencionar novamente. Promoção. Sim, promoção. Eu libero promoção sobre cada um de vocês agora. Promoção que o diabo não pode parar. Promoção que ele tem bloqueado. Mas ele não poderá bloquear nunca mais. Porque você está andando numa nova consciência. E você está vestindo uma nova unção. E você está vestindo uma nova perspectiva. Você está vestindo uma nova glória. Eu estou tão feliz por você. Eu estou tão feliz. Eu estou tão feliz que você saiu da história essa noite. Eu estou tão feliz. Eu estou tão feliz. Você sabe que Deus tem uma resposta de mistério para cada situação sua. Especialmente para você, com o seu nome nela. Cada solução está a ponto de se mover. Eu recebo sua semente. Está a ponto de se mover na sua devoção. No seu tempo de oração amanhã, você vai receber algumas respostas. Não se preocupa mais com isso. O seu corpo vai ser curado. Não se preocupe com isso mais. Apenas permaneça lá. E dê a Deus o louvor e a ação de graças. Suas finanças serão acertadas. Dinheiro venha. Você vai ter suficiente, abundância. Abundância de dinheiro. Não, eu não estou apenas falando aqui não, sabe? Eu estou declarando isso sobre a sua vida, porque eu sei que isso é possível. Eu não estou nem aí para que tipo de emprego você tem, eu não estou nem aí se estão te pagando 14 centavos por hora, eu não estou falando de emprego, eu estou falando do sobrenatural. Eu estou falando, sim, vem, eu estou falando de sobrenatural. O quê? Eu recebo a sua semente. Senta aí. Eu sei que você quer falar, menina, que dia é hoje? É quarta-feira. Eu recebi isso numa quarta-feira. Bem, de vez em quando vocês têm que deixar eu cantarolar um pouquinho aqui. Cantarolar um pouquinho aqui. Eu recebo sua semente. Venha. Venha. Muito bem. Meu Deus. Eu vou precisar concluir. Oh, meu Deus. Aleluia. Eu sou tão feliz pelo povo de Deus. E finalmente livres. Meu Deus Todo-Poderoso. Eu sou finalmente livre. Todos os meus rompimentos estão vindo essa noite. Na minha mente, no meu coração. Oh, meu Deus. Senta aí, versículo 11. Ele respondeu e disse a eles, porque a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não é dado. Veja o que está falando. Você sabe de algo que o mundo não sabe. Depois ele disse no versículo 12, porque todo aquele que tem, a ele será dado, e ele terá em mais abundância. Mas todo aquele que não tem, aqui vamos nós, João 10:10. Aqui está João 10:10, bem aqui. Dele será tirado até mesmo aquilo que ele tem. Veja, onde o Senhor está nos trazendo essa noite, na revelação do mistério, ao invés de história. João 10:10 fica vivo para nós agora. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Veja, mas eu vim para que você possa ter vida e possa tê-la em mais abundância. Estamos nos movendo para o outro lado. Nós estamos saindo do território do ladrão. O território do ladrão é história. Mas o território do crente é mistério. Você pegou isso? Ele não poderá roubar de você mais. Porque você não é mais pessoa de história.
Você está andando em mistérios divinos da sua experiência de ser nascido de novo de Deus, da sua vida espiritual que você tem com Deus. O seu corpo não vai governar sobre você nunca mais. Suas imaginações não vão governar sobre você. Sua mente não vai governar sua mente mais. Você vai governar eles. Vão trabalhar para Deus. Eu faço meu corpo trabalhar para Deus. Eu faço minha mente trabalhar para Deus. Eu faço minhas imaginações trabalhar para Deus. Eu vou calar os outros pensamentos. Calar as outras emoções. Não. Minha resposta é não. Oh, meu Deus, aleluia. Eu estou tão feliz pelo povo de Deus, vocês que estão ouvindo, vocês que estão online ao redor de todo mundo, e vocês estão aqui essa noite, você foi uma pessoa sábia de ter vindo. Você não sabe quanto o Espírito Santo vai falar com você. Você vai ter sonhos e visão. Sim, você vai ter iluminação, você vai estar lendo o versículo que você já leu 30 vezes e de repente Deus vai saltar ali daquele versículo e te mostrar algo que você precisa ver agora. Eu ouvi o Espírito de Deus falando, os atrasos acabaram. Preste atenção no que ele disse. E o delivery está aqui. Anota isso aí. Os atrasos acabaram e o delivery está aqui. Veja, essas são inspirações divinas que Deus me deu enquanto eu estou pregando aqui. Os atrasos acabaram. E o que ele disse em seguida? O delivery está aqui. Sabe, o atraso e o delivery não podem estar na mesma casa. Venha. Você está a ponto de ter, eu recebo. Preste atenção no degrau, pega ela, não deixa ela cair. Eu senti a unção. Aleluia. Aleluia. Eu preciso te entregar um pouco disso aqui nesse capítulo. Deixa eu ler o versículo 12 novamente, porque eu estou tentando chegar no outro versículo também. Porque todo aquele que tem, a ele será dado, e ele terá em mais abundância. Você pegou isso, né? E todo aquele que não tem, a revelação do mistério, ele está falando aqui. Se você não tem a revelação do mistério, o inimigo te rouba da sua vida abundante. Ainda que você tenha as escrituras, e você tenha citado as escrituras, mas a sua vida abundante está sendo roubada de você porque você não sabe que a sua vida abundante está escondida no mistério. Agora, essa noite, você pode declarar, eu sou um recebedor de mistério. Anota isso aí para que você possa declarar, eu sou um recebedor de mistério. Isso te coloca num espectro completamente diferente, novo de vida. Isso te coloca acima de Satanás. Veja, eu te dou poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, e o poder do inimigo não te causará dano algum. Você começará a andar em cima de Satanás. Ele tem andado sobre você às vezes, mas essa noite ele está ficando no lugar dele de direito, que é debaixo dos seus pés, porque você entende quem você é, e você vai ter poder e glória na sua vida, e você vai ter poder e glória na sua mente, e você vai pensar poderosamente. Fale para alguém perto de você, meus dias de ser roubado acabaram. Não tenha medo de falar isso. Eu recebo a sua semente, eu recebo a sua semente. É uma semente de $1.000. Vá para o versículo 13. Portanto, eu falo a eles em parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, eles não ouvem, nem também entendem. Então, precisamos ver, ouvir e entender, certo? É o que ele está falando, certo? E neles é cumprida a profecia de Isaías, que diz, ao ouvir você ouvirá e não entenderá, e vendo você verá e não perceberá. Porque o coração dessas pessoas está endurecido e seus ouvidos estão com dificuldade de ouvir.
E seus olhos, eles fecharam, porque para que a qualquer momento eles possam ver. Aqui estamos fazendo isso essa noite, estamos vendo com os nossos olhos, ver com seus olhos, ouvir com seus ouvidos, e entenderão com o coração, ver, ouvir e entender. E serão convertidos, e eu os curarei. Agora veja o versículo 16. Mas benditos são os seus olhos, porque você é membro da igreja Word of Life Christian Center. E você não é ensinado de forma regular. Você é ensinado apostolicamente, você é ensinado profeticamente, você é ensinado pastoralmente, você é ensinado evangelisticamente, você é ensinado por mestres, você não é uma pessoa regular. Você tem informações, você tem perspectiva dentro de você que te coloca numa categoria do exército de Gideão. Eles começaram com 32 mil, terminaram com 300, porque os 300 eram maiores do que os 32 mil. É por isso que eu não estou preocupado com isso. Essa igreja que é o Word of Life, eu tenho um remanescente nessa igreja, que sabe quem eles são, que sabe onde eles estão indo, que sabem como funcionar, que sabem como operar, que sabem como obedecer, que sabem como se alinhar, que sabem como lutar, que sabem como amar, que sabem como perdoar, que sabem como viver vidas longas e satisfeitas. Não, você não vai viver seus últimos dias numa cama. Você não vai viver seus últimos dias fora de si. Você vai saber com quem você está falando. Nós temos prova, 97, 90 e poucos anos. Ele sabe com quem ele está falando, ele tem 90 e poucos anos. Ele sabe com quem ele fala. Nós temos mais de um que estão nos anos 90, na casa dos 90. Tem muitos na casa dos 80. Ainda andando por aí, ainda falando. Você não pode fala de velho, não. Ah, eu tô ficando velho, cala a boca. Veja o versículo 16. Mas benditos são os seus olhos, porque eles veem, seus ouvidos, porque eles ouvem. Porque verdadeiramente eu falo para vocês, versículo 17, que muitos profetas e homens justos desejaram ver as coisas que você vê e não as viram, e ouvir as coisas que você ouve e não as ouviram. Nós ouvimos algumas coisas essa noite, certo? Você sabe que eu estou ouvindo também, sabe? Deixa eu te entregar só mais alguns minutos, 4 minutos mais, senta aí. Permitindo o Espírito Santo desenrolar mistérios espirituais na sua vida diariamente, para cada situação. O Espírito Santo quer revelar o mistério do reino de Deus para os filhos de Deus. Muitos cristãos sabem somente sobre a história da Bíblia. Agora você está a ponto de andar em mistérios revelados. A revelação graciosa, divina, está a ponto de mover você para um novo lugar no Espírito. Suas orações ou sua vida de oração está a ponto de fluir no sobrenatural. Sua vida de fé está a ponto de decolar. Sua vida de oração está a ponto de fluir, sua vida de fé está decolando. Em outras palavras, tem coisas que você pensou que não podia ter, mas agora você vai saber a diferença. Tem lugares que você nem poderia crer que podia ir, mas agora você vai crer que vai poder ir para aquele lugar. Ninguém pode convencer você do contrário disso mais. Sua vida de oração está a ponto de fluir no sobrenatural. Sua vida de fé está a ponto de decolar, porque você está se movendo de história bíblica para revelação bíblica, de mistérios espirituais que te darão a mente de Deus em cada situação.
quão poderoso que é andar e viver nos mistérios de Deus. Mistérios, revelação, mistérios, impartição, mistérios, aplicação. Deixa eu ler isso novamente. Mistérios, revelação, mistérios, impartição, mistérios, aplicação. E mistérios, manifestação. Você vai começar a manifestar em mistérios. Algumas coisas vão acontecer na sua vida, a não ser que uma pessoa esteja no Espírito, você não consegue conversar com essa pessoa sobre isso. Você não consegue explicar para ela, porque tem algumas coisas que você vão pular para você, e a mente natural não consegue pular dessa forma. Eu preciso concluir, meu Deus. Tem algumas coisas que estão a ponto de acontecer com você que você não poderá explicar para o seu primo. Porque o seu primo é um frequentador de igreja. E ele pensa que sabe, mas você está num fluir onde ele nunca esteve antes. Então, algo aconteceu com você, algo acontece com vocês, vão falar, menina, como isso aconteceu? E você fala, eu não vivo em história, eu vivo em mistério. E Deus me deu uma revelação, me dá uma revelação para todas as minhas situações, pessoalmente, com o meu nome nelas. Deus, deixa eu concluir, Deus, e eu vou continuar depois a parte disso, Deus pessoalmente me ama. Eu não preciso me achegar a Deus num grupo. É Ele e eu. E essa noite, oh meu Deus, Deus está colocando os braços dele ao redor de você e te ordenando para ser vitorioso. Deixa eu falar isso novamente. Essa noite Deus está colocando os braços dele ao seu redor e te ordenando para ser vitorioso. Não existe nada que Deus não possa corrigir. Não existe nada que Deus não possa lidar. Não existe nada que Deus não possa mudar. Não existe nada que Deus não possa manifestar. Não existe nada que Deus não possa parar. Não existe nada que Deus não possa parar. Ele é Elohim. Ele é El Shaddai. Ele é Jeová Jireh. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. Sua vida está a ponto de sair às pressas com seus sonhos. Você pensou que estava vivendo. Mas essa noite, o seu viver começou numa nova arena, numa nova altura, num novo poder, numa nova glória, numa nova vitória, num novo entendimento, numa nova manifestação. Novos mistérios virão na sua vida, porque você está aqui. Eu tenho uma profecia que eu penso que preciso entregar a vocês, que vai junto com essa lição. Deixa eu fazer isso para que eles possam ter isso com eles, para poder meditar. Vocês todos fiquem de pé. Quando eu estava preparando essa mensagem, essa foi uma palavra profética que Deus me deu. E soa bem ao Espírito Santo que você tenha isso. Prepare-se para ver novos planos, planos no plural. Prepare-se para andar em novo poder. Prepare-se para experimentar nova paz. É tempo de se render aos mistérios, à revelação e às manifestações dos mistérios. Todos os problemas de história na sua vida chegarão ao fim essa noite. Todas as pressões da oposição que você tem ficado debaixo serão removidas da sua vista por causa de um mover fresco do Espírito na sua vida através da permissão da sua fé. Você está sendo chamado para viver uma vida elevada de mistério que transformará todas as coisas. Prepare-se para portas sobrenaturais serem abertas diante de você e você tendo a unção para passar por elas. A turbulência atmosférica
está sobre você agora para fluir na presença de Deus com total respaldo de poder. Prepare-se para uma promoção que você nunca viu antes. E aquilo que era suposto a ser horrível se transformará em maravilhoso. É isso, filho. Meu Deus, que outro culto poderoso. Minha vida mudou. Eu sei que a sua também mudou. Eu estou aprendendo que eu posso ver as coisas como Deus vê e falar exatamente como Ele faz. Eu amo aqui o subtítulo desse livro, O Poder Criativo da Palavra Falada, formando o seu mundo com a Palavra de Deus. Você precisa comprar esse livro. Vá no Amazon, no Kindle ou no Apple iBooks, onde vendem os livros. Você consegue encontrar esse livro em inglês. Ou você pode ir no awm.org e comprar no nosso ministério. Ou você pode ligar para o escritório também. Ouça, se você quiser semear, isso aqui é solo fértil. O que Deus está fazendo aqui no Ministério Word of Life Christian Center, TCV e no Ever Increase World Ministries é maravilhoso. Estamos tocando vida de pessoas ao redor de todo mundo. Se você quiser semear, é fácil. Digite a palavra SOW, S-O-W, para mais 1-225-230-2234 ou vá no website awm.org/give e coloque sua semente no solo. Também a parceria é uma coisa maravilhosa. O que é melhor ainda do que ser uma pessoa que apoia é alguém que está em parceria com você. Quando Pedro encheu os peixes, o barco de peixe, eles chamaram os parceiros, encheram os dois barcos e começaram os dois a afundar, porque tinham tantos peixes. A mesma coisa precisa estar acontecendo na sua vida. Tudo está acontecendo na vida do ministério, acontecendo na vida do apóstolo, nesse ministério, todas as nossas vidas estamos conectadas aqui, precisa estar acontecendo na sua vida também. Então torne-se parceiro hoje. É muito fácil. Digite a palavra CONNECT para mais 1-225-230-2234 ou vá no website awm.org/partnership. Novamente, estamos felizes que você está conectado aqui no Herói Thompson TV, onde você recebe o mais avançado. Vejo vocês da próxima vez.